Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos falando a respeito da Revolução Técnico-Científica Informacional e Nova Ordem Mundial. Olha que coisa bacana, Revolução Técnico-Científico Informacional e Nova Ordem Mundial. Duas temáticas fundamentais para o estudo da geopolítica. Passa a ser um campo de estudo da geografia que vai trazer para nós olhares mais concernentes ao contexto atual, envolvendo aí tecnologia, a ciência, que passa a serem fundamentais para o processo de informações, e a nova ordem mundial que vem pós ou após a Guerra Fria, ou período da bipolaridade. Lembra esse termo, bipolaridade, dois polos. Quais foram os dois polos do período da Guerra Fria? Nós tivemos o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo pela União Soviética. Então, capítulo 8, nós temos aí esta temática a ser estudada, e dois objetivos específicos nesse capítulo. Primeiro, compreender a dinâmica do meio técnico-científico informacional nos continentes americano e africano, e o segundo objetivo, analisar a atuação das empresas transnacionais nos problemas e desafios dos países da América e da África. Vem aí então, Revolução e meio técnico-científico informacional. Esta descrição nos faz lembrar um grande nome do estudo da geografia, passa a ser o grande nome da geografia no Brasil, Milton Santos. Ele, fazendo análise direta das alterações da paisagem, dos aspectos ligados à paisagem, ele percebeu que ao meio natural, ao meio técnico, e o segundo ou terceiro momento evolutivo passa a ser o meio técnico-científico informacional, sigla que será apresentada aí pela sigla MTCI. Então, meio técnico-científico informacional. Meio natural, utilização de ferramentas rudimentares, tradicionais. Meio técnico, aparece os destaques para as primeiras ferramentas, e meio técnico científico informacional com os grandes avanços que perceberemos a partir aí do século XX. E aí vem a Revolução Industrial, que tem impulsionado a urbanização em todos os continentes do mundo nos últimos 2 séculos, combinada com a Revolução Agrícola, que, conforme vimos, tem proporcionado o grande aumento da produtividade da agricultura mundial no mesmo período. Transformou o cenário social e econômico do globo. Em conjunto, as mesmas tecnologias que sustentaram essas revoluções permitiram que o enorme crescimento demográfico mundial fosse acompanhado de um crescimento equivalente das estruturas de transporte e comunicação que conectam as pessoas, as empresas e os países. E aí nós temos século XX, destaque para o que é chamado aí o século dos avanços da industrialização, principalmente nos países que começaram a industrialização tardia. Quando observamos a industrialização, perceberemos 3 fases fundamentais, e em 1970 o destaque para a fase científica, ou técnico-científica informacional, que dará surgimento à 4ª fase do capitalismo. O capitalismo divide em 4 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, e vem lá o capitalismo científico ou técnico, científico e informacional, que passa a ser aí nos meados da década de 1970. Marca texto na mão, olha esse parágrafo aqui. Ao se aposentarem, próximo dos 60 anos de idade, na década de 1980, essas mesmas pessoas viviam uma realidade em que atravessar o mesmo oceano duraria apenas algumas horas de avião, e a comunicação por telefone se dava de modo instantâneo, ainda que por aparelhos fixos e com intermédio de telefonistas. Já no século XXI, os filhos e netos adolescentes daquela geração podem conversar de modo instantâneo com base em 2 pontos completamente opostos no globo, com áudio e imagem ao vivo, por meio de aparelhos cada vez mais populares. Então nós temos aí o que passa a ser os avanços
envolvendo dois grandes séculos, o século XX e o século XXI. O meio técnico científico e informacional vai trazer para nós que de 1970 para cá nós tivemos uma ampliação das invenções tecnológicas por meio da ciência e por meio das informações. Daí surge para nós a inteligência artificial, o que passa a ser fundamental a nossa compreensão. Atualmente, com as tecnologias denominadas inteligência artificial, muitas máquinas se tornam cada vez mais capazes de agir com mínima interferência humana, como se tivesse vontade própria, pois são utilizados programas capazes de armazenar quantidades gigantescas de informações. Por isso, muitos geógrafos têm denominado o espaço geográfico contemporâneo de meio técnico científico e informacional, abreviado pela sigla MTCI, termo cunhado pelo brasileiro Milton Santos, passando a ser aí o grande nome do estudo direto da geografia no Brasil. Duas imagens chamam a nossa atenção. Primeiramente, nós temos aí: visitante observa a impressora 3D, olha que tecnologia. E de outro lado nós temos aí 2017, a vitória do programa Alpha sobre o chinês Qi. Então, o melhor jogador do mundo, então, com 19 anos, foi vista como um marco no desenvolvimento da inteligência artificial. Então nós temos inteligência artificial, os aparelhos, os robôs funcionando de maneira basicamente aí como um ser humano. E aí, quais são os benefícios do uso das máquinas? No contexto empresarial, o grande benefício vai estar associado diretamente, exclusivamente ao que nós chamamos de menor gasto e maior renda proveniente do uso das máquinas. Ainda ontem nós acompanhávamos uma matéria jornalística em que alguém questionou sobre a perca de oportunidades de emprego por pessoas em atividades consideradas sem elevado conhecimento. Então, as máquinas tomando conta. Só que uma participante da entrevista descreveu o seguinte, que nem sempre empregos de menor qualificação, mas também os de maiores qualificações, como exemplo, médicos que desenvolvem processos cirúrgicos, agora muitas máquinas estão desenvolvendo cirurgias. Eu lembro de uma matéria bem interessante, um robô fazendo processo cirúrgico em uma uva. Imagine aquela pequena pelinha da uva, retirar, costurar. Nosso contexto humano, fazer a retirada sem causar mais danos é totalmente impossível, mas pelo uso da máquina um desenvolvimento cirúrgico minucioso. Isso demonstra o meio técnico científico informacional. Olhando para a América e para a África, notemos na página 25, se reflete na concentração em poucos países dos tecnopolos, como são denominados os centros que produzem grande quantidade de pesquisa tecnológica. Caso do Brasil, centro ligado a tecnopolos, o sudeste do país. Outras regiões precisam avançar e ampliar a produção da pesquisa tecnológica. Esses polos tecnológicos têm grande capacidade inovadora e promovem formação de mão de obra qualificada, aumento da produtividade local e centros universitários com excelência no ensino. Neles são desenvolvidos setores de ponta, tais como tecnologia de informação, TI, ciência e tecnologia, ou pesquisa e desenvolvimento. Em virtude da centralidade que essas áreas de atuação têm adquirido para as estratégias nacionais no século XXI, estas siglas estão cada vez mais presentes nos planos e debates internos que os políticos, cientistas e outros cidadãos travam entre si, na tentativa de qualificar seus países como atores relevantes na globalização e na revolução informacional. Estados Unidos cediu os principais tecnopolos do globo, como o Vale do Silício, na Califórnia, conhecido por ser local de origem de grandes transnacionais de tecnologia, como a Apple, a Microsoft, entre muitas outras. Então nós temos aí o grande destaque do meio técnico científico e informacional. Já uma descrição ligada à América, percebemos que o grande destaque no contexto da América hoje
passa a ser os Estados Unidos. E olha que detalhe aparece na próxima página. Estados Unidos e Canadá tem cerca de 90% de usuários da internet em relação ao total de suas populações, proporções superadas por um conjunto de países europeus, além da Coreia do Sul e Japão. No outro extremo da conectividade digital estão alguns países da África subsaariana, a África negra, cuja quantidade de usuários da internet, mesmo que ascendente, conforme vimos, ainda é inferior a 10% da população. Então, Estados Unidos e Canadá, 90%. A África subsaariana, 10%. Olha a grande discrepância existente entre esses dois contextos do globo. Notemos então que aí envolve o meio técnico, científico e informacional, lembrando que a internet, o uso de computadores, passa a descrever a esse novo período da tecnologia. Transnacionais na economia americana e africana. Notemos que empresas são denominadas genericamente de corporações multinacionais ou empresas transnacionais. Embora sejam termos praticamente sinônimos, muitos economistas têm optado pelo segundo, por expressar melhor a origem nacional dessas empresas, sua atuação que transcende ou transpõe as fronteiras nacionais. E aí nós temos sua atuação, nasce uma diferença. Quando falamos empresas multinacionais, notemos que a matriz tem uma comunicação direta com as suas filiais e as filiais com as matrizes. As transnacionais diferenciam matriz com filiais, filiais com matriz e com filiais. Então o processo da comunicação da corporação passa a ser bem mais ampliado. Logo, as transnacionais são, portanto, empresas com atuação coordenada em mais de um país, mesmo que se valendo de operações e componentes terceirizados, ou seja, parte considerável da produção gerada pelas transnacionais envolve fornecimento de componentes ou a realização de operações por parte de terceiro. Nós temos aí as interligações do modelo de produção desenvolvida pelas transnacionais, que apresentam características culturais e econômicas de forte base nacional, que faz grande diferença na maneira como administram seus negócios e escolhem os investimentos. Continuando, perceberemos então imagens mostrando o processo de fábricas sul-africana, transnacional sueca, na África do Sul, trabalhadores etíopes de transnacional chinesa, e lembrando que a China tem ampliado o processo da industrialização como da comercialização com a África. Tanto que alguns comentaristas descrevem que a China tem dois tipos de produtos: aquele que possui uma melhor qualidade, exportação para o mundo, menor qualidade, exportação para a África. É a China crescendo e ampliando seus horizontes ligados ao processo da globalização. Olhando para a América Latina, lembram aí, América Latina, países colonizados Portugal e Espanha, do México, América do Sul. Notemos então que essa região passa a ser palco de intensa atuação de empresas transnacionais, e a maior parte delas, entretanto, encontra-se nos países mais ricos: Estados Unidos, Canadá, isso, América anglo-saxônica. Já há sedes filiais das empresas, quando de um modo ainda mais acentuado em relação aos países de origem delas. Nesse sentido, a América Latina configura-se mais como espaço de atuação de corporações estrangeiras do que como centro produtor e ou coordenador de empreendimentos internacionais. Então, uma dependência direta. Não temos uma empresa de grande porte do Brasil sendo transnacional nesse contexto, mas o Brasil de maneira efetiva, tendo empresas instaladas de outros países, as transnacionais instaladas na América Latina. Destaque aqui, nós temos, mesmo no caso de países mais poderosos economicamente na região, como Brasil, Argentina, México e Chile, a escassa disponibilidade de capital fez com que a opção de desenvolvimento se apoiasse em grande parte na abertura de mercados a empresas estrangeiras. Então, abertura para empresas estrangeiras e não, de certa maneira, o desenvolvimento
e empreendimento de empresas. Conforme a página 31, nós notaremos que aparecem as 8 maiores empresas latino-americanas em valor de mercado final 2014. Olhem em que elas atuam. A primeira, no Brasil, bebidas. A segunda, México, telecomunicações. Olha que o México está se destacando no processo da telecomunicação. Aí nós temos financeiro, o Itaú, banco, a questão bancária, Brasil. Petrobras, a quarta. A Petrobras já chegou a ser, aí 2008, 2009, 2010, a 16ª maior empresa global. E olha que ela caiu bastante no processo dos anos, e sendo aí a quarta das 8 maiores da América Latina. Então o Brasil aí destaque com 5 empresas ligadas à mineração, questão financeira, o petróleo e bebida sendo o grande destaque dessas empresas. Já quando observamos a África, notaremos que o continente é considerado por muitos a última grande fronteira do capitalismo global, ou seja, a última grande área do planeta, onde as empresas e investimentos internacionais ainda não se fazem densamente presentes. Muitas regiões, em compensação, não têm acesso a muitos dos produtos e serviços fornecidos pelos estados e pelas transnacionais. Voltando lá à descrição da internet, quanto aos Estados Unidos e Canadá, 90% da população utiliza a internet, a África subsaariana chegando aí a 10% da população. Logo teremos essa região da África sendo, segundo o parágrafo, a última região a ter uma visibilidade de investimentos correlacionados diretamente e especificamente à questão das transnacionais. E lembrando que esses países da África são ricos em diversas matérias-primas que se tornam, fazendo desses países commodities no mercado internacional. Lembrando, commodities ligados à produção direta ao setor primário, agricultura, pecuária ou extrativismo. Notemos ainda que, segundo dados do Banco Mundial, de 2005 a 2015, as economias de 11 países da África subsaariana cresceram 51%, mais do que o dobro da média mundial no período. Olha que crescimento avassalador. Os números poderiam ser ainda mais animadores se não houvesse tantos problemas de ordem política e social que afetam a segurança dos investimentos no continente e dificultam que os países diversifiquem suas pautas de exportações com produtos mais elaborados. Historicamente, notamos que esses contextos de avanço estão relacionados aos commodities decorrentes da baixa capacidade tecnológica dos países, então crescimento, e de outro lado nós temos aberturas ligadas às transnacionais, apesar que elas são vistas aí ou analisam como único espaço direto para a abertura em continente. Então, dando uma pausa, nosso momento explicativo para retornarmos após em aula explicativa capítulo 9. No mais, um forte abraço e continuemos desenvolvendo os nossos estudos, porque teremos uma recompensa por aquilo que nós aplicamos e plantamos no processo da educação. Forte abraço.